Dando sequência, vamos para a nossa videoaula 11, parte 4. Nesse caso, nós vamos generalizar mais um modelo de exercício onde a gente tem agora uma cerca fixa ou um perímetro fixo, e nós queremos calcular a área, ok? Vamos calcular agora a melhor área. Então, aqui é um exercício do tipo, tenho uma cerca com 100 metros e eu quero distribuir ela em... Aí, novamente, a gente tem aquelas possibilidades. Num cercado retangular, onde eu vou colocar fio nos 4 lados, que naqueles que a gente fez antes, na videoaula parte 2, videoaula 11, parte 2, nós estávamos também com um rio, com um galpão, com alguma coisa aqui. Então, se eu tenho uma cerca de 100 metros, eu quero distribuir esta cerca em volta desses 4 lados. Então, a gente vai chamar esse lado de X. Agora que vem a história que a gente vai ter o diferencial. Se esse lado vale X, o lado de cima também vale, porque nós temos uma área retangular. Deixa eu colocar aqui a melhor área retangular, que se a área for triangular, se ela for circular, é outra conversa, tá? 2 lados X eu já gastei, preciso achar o comprimento para esses lados aqui. Como eu tenho 100 metros de cerca para fazer toda essa volta, eu vou gastar X aqui e X aqui. Com estas duas, eu já gastei 2x. Se eu tenho 100 metros, o que sobra para estes lados é o 100 menos 2x. Só que eu tenho que colocar metade do lado de cá e metade do lado de cá. E aí, eu tenho o meu retângulo definido. Se vocês fizerem x mais 100 menos 2x sobre 2, mais x mais 100 menos 2x dividido por 2, isso tudo tem que dar os 100 metros de cerca que a gente tem. Quando eu for calcular a área, eu vou fazer um lado vezes o outro, porque a área sempre vai ser base vezes altura, 100 menos 2x sobre 2. Quando eu multiplicar tudo isso, x vezes 100, 100x, menos 2x ao quadrado, sobre 2 eu posso separar um 2 lá e um 2 aqui. Posso simplificar, nesse caso, vou ter 50x menos x ao quadrado. Aqui eu tenho a fórmula da minha área, quando eu vou cercar os 4 lados. Agora, eu tenho que encontrar um domínio. Para qual valor de x eu posso fazer isso? Bom, cada exercício vai ter um domínio diferente agora, porque eu tenho 100 metros de cerca. Então, eu não posso fazer qualquer retângulo, nem colocar qualquer valor de x aqui. Ele não pode mais ser um número maior do que zero, simplesmente, porque eu não posso colocar 150 metros de fio aqui. Eu tenho que colocar, no máximo, 100 metros. Só que se eu colocar 100 metros aqui, eu não tenho fio para colocar lá em cima, onde eu preciso de outros 100 metros. Então, como eu tenho que colocar fio aqui, aqui, e ainda tem que sobrar para eu colocar dos dois lados, esse valor de x aqui, que é o primeiro que eu vou escolher, vai ter que ser um valor menor do que 50. Por quê? Se eu colocar 50 aqui, eu tenho outros 50 para colocar lá em cima, e vai sobrar nada para colocar desse lado. Então, eu tenho que colocar 49,5, 49,9 para ter os outros 49 para colocar lá em cima. E o que sobrar, mesmo que seja algo muito pequeno, eu consigo colocar nessas laterais. Então, nesse caso, o meu x tem que ser maior do que 0 e menor do que 50. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, porque a nossa medida aqui precisa de um pouco mais de raciocínio que antes a gente não precisava. Quando eu tenho área fixa, esse lado vai ser a área dividido pelo x. Nesse aqui vai depender do que o exercício está pedindo. Observem que a nossa função ficou
um número vezes x menos um x ao quadrado. Se a gente for fazer o gráfico dessa função no GeoGebra, nós vamos encontrar uma parábola e aqui vem as particularidades. Aqui em cima, nós vamos ter a área máxima, sempre. Aqui nós vamos ter o valor do comprimento do x e aqui vai ser esse número aqui, ó, o final do nosso domínio. Então, caso a gente não tenha acertado no domínio, mas tenha acertado a função, esse valor aqui vai acusar, ele tem que conferir com esse valor que a gente tem aqui, ó, certo? Então, aqui, nesse caso, a gente vai ter sempre uma parábola, porque nós vamos ter um número vezes o x menos um número, e ela sempre vai ser uma parábola voltada para baixo. Se a gente for ver os exercícios com este modelo que a gente já fez, nós tínhamos uma cerca de 1000 metros, certo? E a gente fez os experimentos e depois nós chegamos na função, ó. Se nós separarmos esse 2, um para o 1000 e o outro para o x ao quadrado, nós teremos um número vezes o x menos um número vezes o x ao quadrado. A função entre 0 e 1000. Fazendo o gráfico, a gente ficou com ela no 1000 e aqui a gente teve a área máxima. Então, assim, a gente vai tentar generalizar isso daqui. Esse exercício estaria pronto, a nossa função seria essa daqui, só que aqui eu estou colocando um comprimento de cerca de 100 metros. Eu poderia colocar um comprimento de cerca genérico, que poderia chamar de uma cerca com comprimento, eu vou chamar de B, o comprimento dessa cerca, tá? Para não confundir o C com o custo de antes e nem o A com a área, tá? Vamos supor agora que eu queira fazer um retângulo, onde eu vou colocar 2 fios aqui, 2 fios aqui e um fio aqui. Ficou ruim para ver, né? Deixa eu fazer melhor. Que é o mesmo exercício parecido com o de antes, só que... Tá, não, vou fazer diferente. Vou fazer um chiqueiro, onde eu tenho fios aqui, um retângulo, só que eu vou fazer 2 divisões aqui, porque eu quero criar um porco aqui, um porco aqui e um porco aqui, ok? Vamos supor que eu tenha lá no meu galpão uma cerca de comprimento B metros. Esses B metros, eu tenho que distribuir eles em toda esta volta e mais nessas cercas aqui, ok? Vou chamar esse lado de x e vou ver quanto eu tenho para colocar aqui. Bom, meu comprimento é B. Se aqui mede x, lá em cima vai medir x também, certo? Quando eu somar esse com esse, já gastei 2x. Então, eu vou pegar o comprimento B que eu tenho, vou tirar os 2x que eu já gastei, e este pedaço que sobrou, pensem no fio que sobrou, eu vou ter que colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu vou ter que dividir ele em 4 partes iguais, uma para cada vertical que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o B menos os 2x, ó, o valor da cerca menos os 2x que eu usei aqui e aqui, dividido por 4, porque é a cerca que eu tenho que colocar desse lado, tá? Qual vai ser a minha área? Em função deste x. A área sempre vai ser um lado vezes o outro. Para a área, não importa se eu tenho divisões aqui dentro. Eu quero saber o valor dessa área inteira aqui, ó. Se eu quero saber o valor de toda essa área, eu vou pegar o retângulo que eu tenho por fora. É como se eu quisesse calcular a área de uma casa e eu meço ela do lado de fora, um lado vezes o outro. Não importa o que eu tenho de divisórias lá dentro. O que importa é o quanto ela tem nas laterais. Então, eu vou fazer o x, que é esse número aqui, vezes o outro lado, que é b menos 2x sobre 4. E aí, eu vou ter b vezes x menos 2
x ao quadrado dividido por 4. Se eu colocar um 4 para cada um, meu Deus, eu vou ter um b sobre 4 vezes o x menos 2 sobre 4 vezes o x ao quadrado. Posso organizar essa função, vou ter b sobre 4 vezes x menos 1/2 de x ao quadrado. Novamente, eu tenho um número vezes o x menos um número vezes o x ao quadrado. Se eu for colocar o domínio para esse x, ele tem que ser maior do que 0. E como eu preciso garantir esse lado e esse lado, eu vou ter que fazer ele até b sobre 2. Se a minha cerca for 300 metros, vamos supor, 300 metros aqui, eu vou colocar um x, outro x, esse lado vai ser os 300 que eu tenho, menos os 2x, dividido por 4, porque eu tenho 4 fios. Aqui eu teria 300 dividido por 4, menos 1/2 de x ao quadrado. Ou seja, o valor da cerca só vai entrar nessa posição. Se vocês forem construir esse gráfico no GeoGebra, vocês terão uma parábola voltada para baixo. Aqui a gente vai ter a área máxima novamente. E aqui o valor do x que a gente considerou este lado. E este número aqui vai ser o nosso b sobre 2. Se fizermos o x sendo esse comprimento. E aí a gente tem um modelo para quando a gente tem 4 fios e uma cerca fixa. Se eu colocar 10 fios, 50 fios aqui no meio, o que muda? O que sobra da minha cerca, eu vou dividir por 50. Se eu tiver uma outra cerca aqui, ao invés de 2x, eu vou ter 3x na horizontal. Então, vai mudar o número que a gente vai ter aqui, o comprimento da cerca, por quanto vai dividir, mas a ideia, que é o que a gente está construindo desde sempre, nós estamos construindo uma ideia, nós estamos construindo um conceito, um raciocínio, como resolver um exercício desses, a gente vai pensar em quantas vezes a gente tem lá, quantas vezes a gente tem aqui, e vai buscar, nesse caso, a melhor solução, que é a área máxima. Aqui, vocês podem pensar nesse mesmo exercício, caso a gente considerasse esse retângulo com as divisões na horizontal, tá? Vou fazer o mesmo exercício de antes, só que ao invés de eu fazer as divisões em pé, eu vou considerar as divisões deitadas, assim, ok? Eu tinha, aqui tá com um a mais. Eu quero construir 4 chiqueiros, né? 3. Então, eu posso ter feito o meu desenho desse jeito, aqui, e ao invés de eu considerar o X, esta cerca aqui, eu vou considerar o X, essas aqui, ó, as que ficam em pé, que seriam esses comprimentos aqui. Como se eu colocasse o X aqui, qual seria esse valor? Vamos pensar numa cerca de comprimento B de novo. Se esse lado vale X, quanto vai valer esse aqui? Lembrando que a gente tem o comprimento da cerca fixo, tá? O comprimento da cerca é B. Se eu colocar X metros aqui, eu tenho que gastar mais X metros aqui, tenho que gastar X metros aqui e tenho que gastar X metros aqui. Então, eu vou gastar 1, 2, 3, 4x em fios para colocar as 4 cercas nesse sentido. Quando eu for fechar essas duas, eu vou pegar o comprimento da cerca inteiro que eu tenho, vou tirar 4x, 4 vezes essa medida que eu tenho aqui, e vou dividir ela em duas, porque eu vou colocar uma aqui e a outra aqui. Ok?
Quando eu for calcular a área vai continuar sendo base vezes altura, ou seja, x vezes b menos 4x sobre 2. Isso aqui vai dar bx menos 4x ao quadrado sobre 2. Esta área vai ser bx sobre 2 menos 4x ao quadrado sobre 2. Se eu arrumar ainda, posso simplificar, eu terei bx sobre 2 menos 2x ao quadrado. Qual vai ser o meu domínio? O x tem que ser um valor positivo, porque ele é uma medida. E agora, eu tenho que considerar que se eu escolher um valor de x para colocar aqui, eu tenho que, no mínimo, ter mais 3 comprimentos e ainda sobrar uma merreca para eu colocar nesses lados. Então, eu tenho que ter toda a minha cerca, gastar ela, posso, na pior das hipóteses, gastar quase toda ela nessas 4. Então, o meu x tem que ser menor do que b dividido por 4, porque se ele for igual a b sobre 4, eu gasto todo o fio aqui, nas 4. Como ele é menor, vai sobrar um pouquinho e eu coloco lá nas laterais. Um número vezes x menos um número vezes x ao quadrado, como eu tenho um negativo, esse gráfico vai ser uma parábola voltada para baixo. Esse número aqui vai ser esse aqui, ó, b sobre 4. E aqui eu vou ter a área máxima. E aqui eu vou ter o valor do x que vai me dar essa área máxima. A diferença é que agora o meu valor de x é esse comprimento aqui, ó. E antes o meu valor de x era esse aqui, ó. Então, eu tô considerando esses 2 fios valendo x e os outros 4 valendo achando esse número. Aqui eu tô considerando os 4 fios valendo x e esses aqui eu tô encontrando depois, tá? Acho que esse desenho não ficou muito feliz. É como se eu tivesse aqui, ó, assim. Em um exercício eu chamei este lado de x e no outro exercício eu chamei esse lado de x, tá? Os dois, quero mostrar para vocês que os dois vão dar certo. Aqui a gente vai ter o valor do x e a área máxima, só que o valor do x vai ser esse lado. Aqui a gente vai ter o valor do x e a área máxima, só que o valor do x vai ser este lado. O valor da área máxima, como o comprimento da cerca é o mesmo, os dois são b's, essa área máxima aqui, o número vai ser o mesmo. Então, agora eu desafio vocês a fazerem o seguinte. Eu quero que vocês façam um trabalho. No outro, a gente não tinha isso, tá? Um trabalho para mandar foto para a prof. O que vai ser esse trabalho? Eu quero que você pense numa cerca de 240 metros. Eu quero que você faça um cercado do mesmo jeito que a gente fez, com 2 divisões. Com o tempo, vocês vão perceber que essa divisão aqui, não importa onde ela está, se vai estar mais para lá ou mais para cá, não vai fazer diferença. Eu quero que vocês façam, na primeira vez, o x aqui, e quero que vocês calculem as dimensões do terreno. Quero que vocês me digam, aqui vai valer tanto, aqui vai valer tanto. No segundo momento, eu quero que vocês coloquem o valor do x aqui, façam a mesma conta e me deem novamente as dimensões desse terreno. Ok? Aqui, vocês vão me dizer, o terreno tem que ter tanto por tanto, tem que fechar os 240 metros, e qual vai ser a área máxima? Eu quero que vocês percebam que a área máxima nos dois vai ser a mesma,
e que numa delas ele vai dar este valor e na outra ele vai dar este valor para vocês calcularem, ok? E assim a gente encerra esses dois modelos de exercício, onde nós estamos calculando com área máxima, que foi o vídeo anterior, área fixa, quer dizer, que foi o exercício anterior, e aqui cerca fixa, e a gente busca a área máxima. Entenderam? Vocês vão usar 240, esse aqui seria o valor do B, certo? Que a gente usou lá. Num, vocês chamam esse lado de X, faz todo o modelo, faz o gráfico. No outro, chama este lado de X, faz todo o modelo e vê se vocês encontram a mesma resposta, ok? Um abraço!